programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você, sabe para quê? Para fazer parte dessa grande ciranda do bem. No programa Trilha Social já passaram tantas pessoas que vieram compartilhar o seu fazer, o seu talento e o talento de ajudar pessoas, de colaborar para uma sociedade mais justa e amorosa, por construir uma cultura de paz, porque todo aquele que trabalha e que oferece seu tempo para ajudar pessoas, para ajudar um grupo, para ajudar a sociedade, ela está colaborando para que a sociedade também seja melhor. E você sabe, né, que tudo começa dentro da nossa casa. Aquilo que vai para a rua, a violência que vai para a rua e o bem que vai para a rua, ele volta para a sua porta. Então, é dentro de casa, dentro da família, na amorosidade, no respeito, em tudo aquilo que você faz dentro da sua casa, que você vai também se expressar na sociedade. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você sabe muito bem disso, que os nossos filhos, eles recebem os valores, a amorosidade, os caminhos, as correções também, quando estão cometendo algum ato que não é legal. Tudo começa dentro do nosso lar. Depois as nossas crianças vão para as escolas também. Nós precisamos de ter um respeito muito grande pelo nosso professor. O nosso professor também tem que ter um grande preparo. Estamos passando por tempos turbulentos, passamos por uma pandemia, por uma transformação grande na forma de comunicação, na forma de dar aula, na forma também de nós nos comunicarmos. Ficamos mais perto e, é claro, quando nós ficamos mais perto, é muito mais fácil da gente perceber também os nossos espinhos. E quem é que não tem um espinho, né? Quem é que não tem um dia de mau humor, um problema? Todos nós passamos por muitas transformações. Então, nesse momento, nós temos que ver aquilo que nós temos de melhor. Aquele teu companheiro, tua companheira, os teus filhos, ao invés de você ressaltar o que eles fazem de errado, porque muitas vezes a gente usa isso, né, na sociedade, no trabalho, tudo. A gente critica tanto, está na hora da gente parar de criticar e sabe fazer o quê? Ajudar, olhar, observar e elogiar o que é feito de bom. Todos nós temos talentos, todos nós temos coisas positivas. E quando nós enaltecemos o talento, enaltecemos a bondade, a capacidade de aprender aquilo que a criança e o que o adulto também tem de bom, ele tramita melhor pela vida, ele se sente acolhido. Nós precisamos de mais braços para acolher do que braços e mãos para carregar uma arma, não é verdade? Não vamos fomentar a violência nem dentro do nosso lar, nem com palavras, nem com gestos. Vamos, sim, apontar o caminho do amor, o caminho que é solução. Afinal de contas, nós queremos fazer parte do quê? Do problema ou da solução? Toda solução está nas nossas mãos, nas nossas escolhas. E aqui no programa nós recebemos tantas pessoas que fizeram bem. Você pode ir lá no Facebook, programa Trilha Social, acho que agora é @gmail, né? Porque o BOL já não existe mais. E você poderá estar conosco ali, observando, assistindo, vendo essas pessoas. Assista as entrevistas, sabe para quê? Para você se inspirar em uma delas. Quem sabe você não entra num dos projetos que essas pessoas estão fazendo. E hoje aqui no nosso programa, nós estamos recebendo uma pessoa maravilhosa que faz um trabalho lindo e muito significativo e também que produz, porque a vida é movimento e produção. A gente está sempre em busca de produzir algo novo, de fazer transformações, e ele trabalha transformando vidas também. Então, é o Jonathan Silva, ele é da rede Senafro, ele trabalha fazendo todo um trabalho direcionado para o público que tem uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de empreender. Então, eu gostaria que você, Jonathan, falasse um pouco da sua vida. Quem é Jonathan? Porque todos nós temos uma história. Todas as pessoas
vieram de uma história, carregando uma história. Qual é a sua história? Compartilha conosco. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui no programa Trilha Social. Maristela, muito grato por essa possibilidade de troca e também de inspiração para você que está em casa, que vai estar vendo essa entrevista e quem sabe você pode também ser um agente de mudança. Então, eu sou o Jonathan Silva, eu sou natural de Arapiraca, sou administrador por formação e em 2016, junto com outro sócio, a gente fundou a Rede Senafro. A Rede Senafro, na época, a questão do afroempreendedorismo estava, digamos, muito... as pessoas estavam discutindo muito nessa questão do afroempreendedorismo e nós observamos aquele movimento, não, por quê? Também não fazer com que outras pessoas entendam esse movimento e entendam também a importância de estar fortalecendo pessoas pretas que estão à frente do negócio. Ampliar, né? Isso é exatamente, ampliar essa visão e ressignificar. Então, o grande objetivo da Rede Senafro é justamente potencializar afroempreendedores que estão inseridos dentro da economia criativa. Nós sabemos que um dos grandes vilões nos quais toda pessoa preta brasileira enfrenta é o racismo. E também essa luta não é só nossa, né, pessoas pretas, mas quando a gente fala sobre o afroempreendedorismo, nós queremos ampliar a visão para trazer a ideia de diversidade e inclusão. Não existe diversidade se aquele espaço, aquele projeto, enfim, aquela ação não é inclusiva. Então, nós abrimos esse leque para que pessoas que levantem a bandeira antirracista possam também estar fortalecendo outras pessoas. Então, eu tenho muito orgulho dessa história no qual eu vivencio há 7 anos, né, enquanto a pessoa que está à frente da Rede Senafro, e acredito que outras pessoas, né, que passaram por nós também têm transformado a vida de outras pessoas, que é uma corrente, é uma trilha, né? É verdade, é como você fala, quando a gente fala da trilha social. A trilha social é aquela que entra, né, e vai abrindo espaço, vai criando caminhos. Então, é um chamado que a alma de cada um tem, e esse chamado sempre traz um novo olhar. Quando uma pessoa tem um novo olhar, como você teve, você fez administração, eu tenho certeza que o fato de você ter feito administração abriu também a tua mente para outras possibilidades. E aí, nisso, você, acho que tocou seu coração, né? E aí você, eu tenho que levar isso para outras pessoas. Eu vejo assim, é muito bonito quando uma pessoa se transforma e ela, naquela transformação, ela se apaixona e ela leva essa paixão para outras pessoas. Eu vejo isso no seu olhar, eu vejo isso na sua pessoa. Esse pensamento, essa visão humanista, o curso de administração ele só ajudou, mas o engraçado, Maristela, é que eu tinha medo assim, dessa questão de empreender, mas eu tinha uma veia muito social, né? Uma visão muito humanista, e as pessoas questionavam até, mas por que você fez, Jonathan, administração? Mas eu pensava, não, no curso eu terei uma informação que vou levar para a vida e também vou fazer a diferença no curso. Então, desde criança, eu sempre tive essa atitude de querer ajudar o outro, de se preocupar com o outro. Então, eu imaginava um dia, eu estava lembrando o seguinte, que eu estava no quintal da minha casa, que quintal enorme. Enorme. Minha mãe estava, Dona Maria das Dores, estava cozinhando, estava arrumando as coisas, meu irmão era pequenininho e eu brincava no quintal e no quintal lá de casa tem muita planta, tem é muito verde. E eu sentei assim no meio do quintal e fiquei imaginando, como será contar a minha história para outras pessoas? Como será esse dia? E eu tenho essa memória muito forte em mim. E quando hoje eu imagino compartilhando, as pessoas vendo a minha experiência, mesmo com os cabelos brancos, mas ainda... Mas você é jovem. Eu me sinto jovem, mas é impressionante. Eu faço essa recordação, né, de quando eu tinha lá meus 6 anos, 7 anos, como seria contar essa história? E também ouvir outras histórias e ser atravessados por ela. Então, a minha missão, eu digo que é muito mais do que a Rede Senafro. A Rede Senafro é um dos elos que faz com que essa missão ela seja cumprida. Mas eu acredito que a minha missão é justamente transformar vidas para que essas vidas possam transformar outras e funcionar como uma grande rede, como uma trilha social. Olha, você toca num assunto que é muito pertinente, que é o pertencer. Quando você olhou e você olhou para você falou assim, eu pertenço. Como eu vou
contar essa história para todos. Então, você faz parte. Só quem se sente parte pode fazer uma transformação. Se você não se sente parte, você não se ocupa. Tem muita gente preocupada. Você falou de algumas pessoas que disseram para você, você fez administração e vai fazer um trabalho social? E por acaso a administração não cabe num trabalho social? É o que mais cabe, porque tudo tem que ser administrado, tem que ter uma organização, tem que ter um primeiro passo, tem que ter uma ideia, como é que você vai formatar, de que forma vai acontecer. Então, você, com o conhecimento que você adquiriu, você se abriu para novas possibilidades. Mas o mais importante, você pertence. E quando você se sentiu pertencente, você, como eu também, como todos nós, que temos essa veia de querer ajudar o próximo, porque eu tenho certeza que você tem na sua consciência que ajudar o próximo é se ajudar. Exatamente. É como eu comecei o programa. Aquilo que você faz dentro de casa vai voltar para você. Você vai levar para a rua e aquilo que você leva para a rua, ou seja, para a rua, quando eu digo para outras pessoas, para a sociedade, volta para você. E aí você fez uma escolha maravilhosa. Você colocou o seu talento à disposição da sociedade e você buscou as dificuldades que você encontrou por ser negro também. Não sei se você teve algumas dificuldades, teve alguns momentos que você deve ter passado. Compartilha conosco. Os momentos que eu tive, desde criança, uma pessoa preta já tem a consciência de que, infelizmente, ainda o fator pele impede que ela avance ou frequente alguns espaços. Então, durante a minha infância, eu entendia, eu era muito consciente, e às vezes até minha mãe achava que eu era muito precoce para a minha idade, porque eu já tinha uma maturidade e não deixava que aquilo me tocasse. E eu falava para mim mesmo, o mal não vai me tocar, não vou permitir. Tinha alguns momentos, por ser humano, a gente ficava um pouco triste, enfim, mas, por exemplo, às vezes eu ficava questionando, mas por que essa pessoa não quer brincar comigo? Isso bem no jardim da infância, mas eu entendia que não era ela, não era a criança, não eram os meus amiguinhos, eram os pais. Mas depois, no final, estava brincando comigo. Então a criança ela tem essa facilidade de ultrapassar as barreiras. A criança não tem preconceito. Não tem preconceito. Então o preconceito é ensinado. Então, a minha família agia de uma forma, minha família é bem misturada, tem um indígena, enfim, tem uma história aí muçulmana também, então é interessante essa raiz, né? Essa raiz. E durante esses períodos, minha família me protegia muito, mas eu era uma criança feliz, brincava, independente se quisesse brincar comigo ou não, eu não ligava, não estava nem aí. Mas no decorrer da universidade, quando eu adentrei os muros da Universidade Federal de Alagoas, aí eu senti o peso maior do que ser uma pessoa preta. Então tem um episódio muito marcante, no momento que eu cheguei na sala, eu estudava à tarde, e eu deixei os meus cadernos, minhas coisas na carteira, eu sempre ficava no cantinho, era o CDF, eu ficava quietinho, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Eu chorava para ir para a escola, para você ter ideia, então era o terror, e sempre achava... Não era o terror, era maravilhoso. Mas o terror das minhas tias. A vontade mas de o terror das aprender. minhas tias, porque, por exemplo... A escola começava à tarde, acho por volta de 1h, 14 horas, era uma coisa assim. E antes, quando era na hora do almoço, eu já ficava preocupado porque eu estava atrasado. E a escola ficava na outra rua, que eu saía da casa do meu avô para ir para a escola. Então eu ficava perguntando constantemente o horário. Aí eu digo terror nesse sentido, porque eu era virginiano, muito cri-cri com essa questão de horário. Exatamente. Então nunca chegava atrasado. Para ter ideia, na universidade eu acho que eu só faltei 5 vezes, mas por conta que eu estava doente. Mas nesse episódio na UFAL, eu coloquei os cadernos, enfim, e fui ao banheiro. Quando eu voltei, os cadernos estavam no chão, todos os meus pertences estavam no chão e a carteira, como era uma turma consideravelmente grande, então já não existia mais carteira. E eu percebi que uma menina pegou minha carteira, ela olhou para mim, eu peguei sim. O que é que você está fazendo aqui? Então, a partir daquele momento, ela falou, você não era para estar aqui. Eu olhei para ela,
peguei minhas coisas. Talvez hoje a atitude seria diferente, mas eu observei para ela e fiquei pensando, né? Eu vou mostrar para ela que eu vou até o fim, eu vou até o final. Uma coisa muito importante quando você fala isso é que você ressignificou aquilo que aconteceu e pegou como força. E tem gente que entra em depressão, né? Então, a importância de superação. E também a gente olhar, uma coisa que eu aprendi, independente da questão de raça, mas os problemas das pessoas que têm qualquer tipo de preconceito ou que tenham atitudes agressivas conosco, o que nós temos que olhar é o que está atrás daquela pessoa. Na realidade, o que tem ali é uma pessoa que sofre. Ela sofre porque ela não entende, ela não é capaz de acolher, ela não tem ainda a capacidade que você tem. A capacidade de amar, a capacidade de transformar. Essas pessoas, elas nos servem como, vamos dizer, uma pedra que a gente tem que, ao invés de nós chutarmos a pedra, falar assim, não, eu vou usar essa pedra para formar meu degrau para subir, para evoluir. Eu não vou me tornar, porque se você tem a mesma atitude, aí você entra na mesma vibração. Exatamente. Se você entrar na mesma vibração de violência que essa pessoa tem, como muitas vezes acontece, né? O combate, ele não resolve, porque o combate é um batendo no outro. Cada um vem com uma arma e cada vez vem com uma arma mais poderosa. E isso não resolve, porque aumenta a raiva, aumenta o conflito. Quando você se internaliza, você sabe que você é humano, que não existe essa barreira, que a barreira que existe foi criada, ou ela foi também incentivada a ser assim, porque quando você vai conhecer a vida das pessoas que agridem, você vai ver que ela foi agredida. Sim. Tem uma história de agressão na vida dela também. E você pegar tudo isso, ressignificar e pegar isso para se superar, para se superar. Você não precisa superar ninguém, é superar você mesmo. Ver que você tem força e você foi buscar essa força dentro de você. Exatamente. Então esse episódio, ele não me deixou triste, né? Ele deu justamente essa força. Eu estou no caminho certo e não vou deixar ninguém. Naquele momento eu determinei, não vou deixar e não vou permitir que o mal me toque mais uma vez, porque isso não vai ter espaço para mim. Então, a partir daquele momento, né, nesses anos de universidade, pude aprender e também ensinar, né, porque eu acredito que em todos os espaços que nós estamos, nós podemos fazer essas trocas maravilhosas. E uma característica muito minha é porque eu sou ousado, muito ousado. Olha, essa questão do ousado eu admiro muito, porque nós vemos que eu trabalho com cultura de paz e aí a gente sabe que o crime organizado é ousado. Eles se juntam para fazer uma ação criminosa e dali já saem com ação para fazer. A sociedade civil se reúne, faz uma reunião para depois fazer outra, faz umas 10 reuniões para ter uma ação desse tamanho. Então, a sociedade civil reunida precisa de ter e ser mais ousada. E você, encabeçando agora, como cofundador da Rede Senafro de Alagoas e outras, ele também é CEO da Fomer Afroconsultoria, consultor em afrofuturismo, né? Ou seja, não é só o futuro, mas é o turismo do futuro, que eles também possam estar. O afroempreendedorismo e a gestão de afronegócios. Então, assim, me fala um pouco dessas questões que você, a partir da administração, você foi abrindo outros espaços. Certo. Então, logo após, durante a minha formação, eu sempre busquei trabalhar para quem é pequeno. Então, nesse São pensamento, os nichos, né? Então, nessas possibilidades, eu passei um tempo sendo estagiário do Sebrae, lá em Arapiraca, conhecendo um pouco sobre esse universo do micro e pequeno empreendedor. Eu sou apaixonado por quem é micro e pequeno empreendedor, porque é o que movimenta a economia desse país. Cerca de 90% das empresas são microempresas, né, que geram também desenvolvimento, renda, e a partir desses projetos eu fui aperfeiçoando
Até chegar em 2014, eu comecei a entender um pouco mais sobre esse universo da cultura afro-brasileira, e eu disse, não, agora acho que eu encontrei o meu lugar. E foi quando você se tornou consultor do afrofuturismo. Exatamente, né? Então, nesse momento, em 2014, eu fui estudando, fui desenvolvendo projetos. Eu conheço muita gente que é artista, então eu gosto muito de ficar nos bastidores, mas eu observo muitos espaços nos quais eu estou e fui pegando a bagagem que eu já tinha, a bagagem técnica, e pegando aquilo que movia o coração, que dava sabe aquela sensação boa daquele friozinho de medo, mas ao mesmo tempo não, vamos fazer, de força. Então foi a partir daí que surgiu a Rede Senafro e a gente começou a trabalhar com essa perspectiva dos afronegócios. Então os afronegócios são só para entender o movimento do afroempreendedorismo, não que exista diferença entre o empreendedor negro e o empreendedor branco. O ato de empreender, ele é universal, né? Verdade. Aqui, no Trilha Sonora, é um ato de empreender. É você fazer algo, né, que tenha significado, que busque solucionar um problema e, ao mesmo tempo, criar oportunidades. Essa é a essência do empreendedorismo, que muitas pessoas têm medo. Eu já tive um medo um dia, mas hoje eu não tenho mais, né? Esse bichinho, quando pega na gente, nós vamos embora. Então, em 2016, quando surge a Rede Senafro, e nós começamos a perceber que nós estamos lidando com uma rede, foi a partir daí, inicialmente a gente começou como Senafro apenas, né? O significado de Senafro é Cena Afro. A gente queria apresentar a Cena Afro em Alagoas, mas depois a gente observou que nós estávamos lidando com uma rede de afroempreendedoras mulheres, né? E é importante, né, a inserção, a inclusão das mulheres também no empreendedorismo. Eu vou pedir para que seja passado umas fotos de todo esse trabalho, e aí vai passando as fotos e você vai falando do seu trabalho. Tá? Porque melhor do que você não só falar a imagem, isso daí Aí é o primeiro Senafro. Primeiro Senafro. Essa é a professora Tatiane Dança Afro. Então, a gente sempre dialogou com as questões da economia criativa, trazendo essas pessoas pretas que estão inseridas nela. Então, nesse momento aí, né, já em 2017, a gente passa a se entender como rede Senafro, e sempre o protagonismo de mulheres pretas. Aí já é 2018, no Parque Shopping, que a gente trabalha um pouco mais sobre as áreas criativas. 2019, que nós fazemos o grande festival, né? Então, o evento ele cresce e a gente consegue englobar outras pessoas, trazer a culinária afro-brasileira. Foi um evento muito interessante, muito rico. E com, né? toda a sua cultura, Exatamente, tudo. Né? Então, nesse momento teve aí também expositores, tanto de produtos como serviços. Então, o evento teve apresentações culturais de grupos. Esse é um afoxé aqui local. Então, é uma oportunidade, é um espaço no qual... esse daí foi no MCZ Play, no período de pandemia, por isso que eu digo que sou ousado. Isso, então, fez muito bem. Nesse período da pandemia, nós trouxemos um pouco mais sobre o afrofuturismo, fizemos uma feira também. Então as pessoas, Jonathan, você fazendo durante a pandemia, vamos embora. Vamos embora. Então, mais apresentações culturais, esse é um afoxé, o Doiá, também aqui de Maceió, feiras. Muitas dessas mulheres estão, me acompanham, né, nos eventos. Aí tem a Coloral, que da Mara. Ano passado, em 2021, o Festival Afro Criativo ele participa de um dos maiores eventos de marketing do Nordeste, Isso, muito lindo. da Tracto. Então, nós estamos celebrando a cultura afro-brasileira e fizemos uma grande intervenção. E esse ano, temos aí o Helder Dias. Helder Dias, né? Helder Dias também é um grande empreendedor nessa área, abrindo espaço também para os negros. Ele é baiano e foi para São Paulo, Isso. né? E ele esteve nesse evento da Rede Senafro, né? E aí, agora, você tem uma alma linda, né? Uma alma com propósito. As pessoas precisam de ter um propósito na vida, e você já descobriu esse propósito lá quando você era bem jovenzinho, estava na sua fase da infância, você já percebeu que você poderia fazer a diferença.
E uma coisa que você também canta. Me fala, Sim. você canta e encanta, né? Então, me fala um pouco a respeito dessa sua atividade também. Então, minha família sempre foi muito musical. Então, eu lembro, né, dessas recordações porque ainda se tem lá em casa esse costume de dormir com música. Então, colocar o radinho baixinho e deixar a música fluir. Então, as horas de almoço, as horas de confraternização sempre tiveram música. Para ter ideia, minha mãe tem um baú de mais de 200 discos de A a Z. Então, minha família sempre foi muito eclética e a minha mãe, tanto como meu pai, foi grandes incentivadores para que a gente pudesse ouvir música de qualidade e que a gente pudesse estar aberto a isso. Então, foi a minha mãe que incentivou para que eu fizesse as aulas de canto, tive momentos que cantei na igreja, momentos que eu cantei já em coral, em grupo vocal, e agora, né, durante a pandemia, eu estava parado, né, sem cantar, acho que tinha uns 8 anos, e durante a pandemia, esse desejo, mas eu não deixava de escutar música, mas esse desejo de voltar a cantar renasceu. E eu voltei, regressei para as aulas de canto para melhorar as técnicas, enfim. E hoje estou cantando, né? Qual o estilo de música que você Eu canta? canto muito músicas que estão relacionadas à MPB, mas que falem sobre cotidiano, que falem sobre o amor, que falem sobre possibilidades, que falem sobre uma presença maior que você pode chamar do que você quiser, mas essa conexão maior que faz com que a gente esteja aqui. Então, eu canto sobre o amor. Né, sobre o amor entre as pessoas, sobre esse sentimento fraterno, né, para que a gente possa se sentir bem e celebrar essa vida maravilhosa. E você toca algum instrumento? Aí justamente esse é o detalhe. Então, durante a infância, meus tios sempre tocaram violão. Eu pegava o violão, gostava de bater, quebrava as cordas deles, enfim, mas eu nunca tive... Enfim, para o instrumento você tem que ter uma dedicação, mas eu percebia que a minha missão era cantar. Eu gostava mais de cantar. Eu sabia que o meu instrumento já veio abençoado. Então, a gente melhora, lápida, mas já estava pronto. Então, de um momento que eu ficava com um pouco de raiva, porque eu não consigo tocar violão, né? Não consigo tentei teclado também não, mas né, era uma coisa que eu não... Eu gostava. Não era, você não tinha essa habilidade. E também a gente não pode ser tudólogo, né? Exatamente. Então, eu sempre gostava de ter pessoas comigo. Então, os músicos são os meus companheiros. Então, ó, eu canto e vocês tocam, né? Então, eu admiro muito quem é musicista e tem essa possibilidade de levar alegria para as pessoas. Então, isso é maravilhoso. Eu gostaria, nós estamos chegando assim na fase final do nosso programa, espero num outro momento, eu vou lhe trazer o programa para você cantar para a gente. Aí você vai trazer alguém que vai tocar o violão e vai te acompanhar para a gente ouvir a sua voz, poder apreciar também essa sua habilidade, esse seu talento. Mas eu gostaria que você deixasse um recado para todo o povo alagoano, para todos, e também para todos aqueles que forem lá assistir o nosso programa, que eles possam receber em seu coração a sua mensagem. Certo. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas que têm um propósito de vida, que busque a transformação, que busque ser luz na vida das outras pessoas e que possam também oferecer oportunidades, né, para que a gente possa ressignificar, que a gente possa encontrar ou ter outros olhares. Né? Então, você que está aí, que vai me assistir ou que o programa vai ficar gravado, disponível nas plataformas, você é especial. Né? Acredite na sua força, nos seus sonhos, mesmo que a vida tente nos deixe triste, pessoas nos deixem triste, mas não deixe que o mal lhe toque. Essa é a mensagem que eu deixo para hoje. Muito obrigado, linda mensagem de Jonathan Silva. E o programa Trilha Social vai se despedindo aqui. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. Volta semana que vem, a gente está esperando você aqui, de braços abertos, né, para abraçar você, sempre. Até lá.